um muro. E a cidade. Durante muitos anos, a estrutura de 3 metros de altura e mais de 2,5 km de comprimento foi criticada. Enfeiava a cidade, separava o Guaíba de uma parte importante da capital. O Muro da Mauá foi construído na década de 1970 como um sistema de proteção contra cheias e se mostrou importante na hora de conter as águas que invadiram a cidade em maio do ano passado. Agora, ajuda a contar muito sobre a maior enchente da história gaúcha. A tragédia de 2024 começou longe da capital. No fim de abril, chuvas intensas atingiram a Serra, a região central e o Vale do Taquari. Foi terrível, moço, terrível, assim, ó, é um pânico total. Temporais, granizo e até um tornado arrastaram o Rio Grande do Sul a um cenário jamais visto. Pô, é apavorante, olha só. As primeiras mortes foram confirmadas. A velocidade da água era tanta que não deu chance de reação aos moradores. Vai travar que tem uma árvore! A dona Viviane foi resgatada, cerca de 2 quilômetros à frente. Daí eu pensei, já passei tanta coisa, não é afogueira que eu vou morrer. No dia 3 de maio, o centro foi inundado. Em apenas um dia, o Guaíba superou o nível da grande enchente de 1941. Durante o mês inteiro, a capital sofreu as consequências da cheia. Bairros inteiros foram esvaziados. A orla se transformou num ponto de resgate para os salvamentos. Cerca de 800 abrigos acolheram mais de 80 mil pessoas no estado. Estou me sentindo mais segura do que em casa, porque passamos a noite em claro, sem dormir. Corredores humanitários foram construídos. O aeroporto ficou quase 6 meses fechado. São essas memórias do passado e o olhar para o futuro que a gente acompanha a partir de agora. Carol, escrevo do futuro para avisar que vocês vão passar por momentos muito difíceis. Uma enchente muito grande, mais do que todas as outras, vai fazer com que deixemos nossa casa, nossa cidade e tudo que vivemos. Não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. A Helena vai nascer bem, com muita saúde e vai trazer muitas alegrias para vocês. Os momentos ruins que passamos vão ser recompensados por toda a ajuda que vamos receber de pessoas maravilhosas. Eu sou Caroline e escrevi essa carta para o meu eu do passado. A tragédia não termina quando o sol se põe depois do fim da inundação. Os dias seguintes à enchente são como acordar de uma guerra. Nós temos a tenda de triagem! O desafio é do tamanho da catástrofe. Como devolver a casa para quase 100 mil famílias que ficaram sem ter onde morar? Todas ao mesmo tempo. Em um ano, a Milene e os 3 filhos passaram por 7 abrigos de Canoas. Tu não tem uma privacidade, tu não pode fazer uma comida, tu não tem um espaço para tu dormir tranquilo, tu não tem acesso para te conseguir olhar uma televisão, uma coisa um programa que tu queira assistir com os teus filhos. A antiga casa no bairro Rio Branco está condenada. Entrar aqui é reencontrar uma vida que não existe mais. É muito triste tu voltar aqui de novo e ver tudo assim, né? Aonde a gente morou a vida inteira. É muito difícil. Tu ter que passar por tudo que tu tá passando, ter que vir reviver tudo isso. A poucos quilômetros dali, no bairro Estância Velha, casas novas estão vazias.
Pela janela, dá para ver até alguns móveis, mas nenhuma ligação de água e esgoto. Estamos conversando, ajustando os detalhes para que no dia 31 esteja completo e temos um acordo com o governo do estado para no dia 1º de maio as pessoas serem colocadas nessas moradias temporárias e quando tivermos os empreendimentos imobiliários que estão em andamento, nós colocarmos as pessoas definitivamente nesses locais. Mas a reconstrução também é feita de esperança e determinação. Há um ano, Mussum enfrentou o seu pior pesadelo. Quase toda a cidade ficou embaixo d'água. O retorno dos moradores está proibido em 3 regiões perto do rio Taquari. Diante do drama da falta de moradia, a cidade não desistiu. Aqui em Mussum, no Vale do Taquari, um novo bairro está surgindo nesta parte, na parte mais alta do município. Um lugar mais seguro e protegido, longe das enchentes. Para cá estão vindo aquelas pessoas que frequentemente eram atingidas pelas inundações. Em contrapartida, o morador precisa abrir mão da antiga casa. O proprietário tem que doar a área antiga, onde tinha sua residência, para poder receber a nova residência fora da área de risco. Essa é uma ação que também é adotada para evitar que essas áreas sejam reocupadas e a gente possa ter os mesmos problemas no futuro. 13 casas de madeira construídas rapidamente já estão ocupadas. E aí, como é que tá a nova moradia? Tá bom. É um lugar quieto, calmo, onde a gente tá livre das enchentes, né? É bom. Saber que tu vai comprar um móvel para dentro de casa e vai ficar ali, né? Porque a gente comprava antes, mas a gente não sabia quanto tempo ia durar aquele móvel. Agora é uma nova vida, bola para frente. Que Deus nos abençoe cada vez mais para que a gente possa, com pouco, virar o muito. A enchente destruiu rodovias, derrubou pontes e bloqueou os acessos. Um deles foi este aqui, na BR-386, entre Estrela e Lajeado. O rio Taquari estava subindo muito e com a correnteza muito forte também. Por isso, as autoridades resolveram bloquear a passagem de pedestres e também o tráfego de veículos. Mas no domingo, dia 5, quando o Taquari começou a baixar, uma nova avaliação da estrutura foi feita. E a passagem de pedestres foi liberada. São centenas de pessoas que finalmente, após esses dias de chuva, esses dias difíceis e terríveis, estão podendo voltar para casa, reencontrar os familiares, reencontrar os parentes. É uma imagem histórica, é uma imagem que vai ficar por anos, porque ela representa o momento em que o Vale do Taquari está sobrevivendo. O que representa esse momento para o senhor? É vida. A chuva jamais vista no Rio Grande do Sul provocou estragos que afetaram mais de 13 mil quilômetros de estradas. Em linha reta, a distância representa sair de Porto Alegre e chegar a Sydney, na Austrália. Maior tragédia do ponto de vista climático para o Brasil, em número de população atingida, em número de municípios e em impactos econômicos também. Nós vamos ter aí pelo menos 15 bilhões de reais que vão ser investidos através do acordo que fizemos com a União para a recuperação de infraestrutura do Estado, na medida em que o pagamento da dívida deixa de ser feito à União e fica integralmente para o Fundo de Reconstrução do Estado. Quando a gente fala em reconstrução para voltar ao estado original, é possível estimar que o Estado ainda leve algo em torno de 2 anos para termos a reconstituição daquilo tudo que se perdeu. E ainda é preciso pensar no futuro. A construção de um estado mais seguro é uma corrida contra o tempo. Pesquisadores do clima afirmam que eventos extremos vão acontecer em intervalos cada vez menores. Onda de calor, estiagem, precipitação, vendaval, ciclones e inundações. Como o planeta seguirá aquecendo e os fenômenos meteorológicos vão ter que responder, o tempo de retorno de um evento meteorológico extremo, como a inundação de 2024, elas passam agora uma escala menor de tempo, isso é de 30 a 40 anos. Foram necessárias 3 décadas para implementar o Sistema de Proteção contra Enchentes de Porto Alegre, inaugurado na década de 1970.
68 quilômetros de diques e 14 comportas foram erguidas para impedir a entrada de água na cidade. Além disso, 19 casas de bombas retiram a água acumulada na área urbana e devolvem ao rio. O bom funcionamento dessa proteção impediria que a capital sofresse tantas perdas com grandes enchentes. Não tem uma evidência de que o sistema, pelo menos em Porto Alegre, não teria evitado o nível que se chegou de enchente. O que se tem é que comporta não funcionou, que tiveram que botar sacos de areia, que obviamente é uma tecnologia tão antiga que as pessoas na primeira colocação colocaram a areia no saco de modo equivocado. A água não passou por cima da Freeway, nem da Beira-Rio, nem do Moro. Ela passou entre e ela não saiu da cidade, ela entrou pela canalização, pela tubulação que é para retirar a água do rio entrou por ali. Depois de maio do ano passado, todo o sistema de proteção começou a ser revisado. Desde as comportas, das estações de bomba, do próprio dique, com redundância para ele não ter falhas durante a ocorrência, como aconteceu em parte nesse evento. O governo federal disponibilizou 6,5 bilhões de reais para modernizar o sistema na região metropolitana. Evidentemente que tu tem engenharia pela frente, tu tem questões financeiras pela frente, tu tem questões ambientais pela frente, tu tem questões de desapropriações, de acolhimento de famílias, ou seja, não é uma governança singela. Eu não tenho dúvida que a Porto Alegre do futuro será uma Porto Alegre mais forte, mais resiliente e que nós vamos superar. Mas as soluções para conviver com catástrofes climáticas são diferentes em cada cidade. Passam por retirar pessoas de áreas de risco, criar sistemas de proteção contra as enchentes de rios, melhorar a drenagem com menos concreto e mais áreas verdes, além de educar e treinar a população para que cada um saiba o que fazer em situações extremas. É possível a gente replanejar infraestruturas, vamos supor, pontes que estão baixas ou que são frágeis para essas inundações. Quando a gente planeja posto de saúde, escola, hospital, etc., temos que pensar na localização estratégica em áreas mais seguras, para eles serem ambientes seguros no momento de maior necessidade. Além, de todo o conhecimento de que o indivíduo, o cidadão comum, vai ter que entender sobre alerta antecipado, proteção da sua vida, risco. Eu preciso proteger margem de rio, eu preciso salvar áreas de nascentes, eu preciso proteger com árvores áreas de encostas, eu preciso ampliar o cinturão verde das cidades, eu preciso melhorar essa relação ambiental com o urbano e isso arrefece as cidades, suaviza os impactos extremos e nos dá a chance de ter resiliência para as próximas décadas. No horizonte, o sonho é alcançar um futuro mais seguro para todos, em uma convivência harmoniosa entre as comunidades e a natureza. A terra não é um simples objeto de especulação. Ela é um patrimônio que nós recebemos de nossos antepassados e que temos que entregar a nossos filhos. Eu sou a Lara Lutzenberger, filha do ambientalista José Lutzenberger, bióloga, presidente da Fundação Gaia. Eu escrevi uma carta expressando o meu sincero desejo de movimento urgente para um futuro melhor para todos nós. Quem vai ler essa carta são os meus filhos, Maurício e Jasmin. Há quem duvide de sermos a causa do caos climático feito touro indomado? Bem, que ao menos sejamos então a solução. A natureza requer o respeito e amor que lhe cabem, pois constituímos com ela uma imensa teia de vidas entrelaçadas por elos interdependentes, humanos e não humanos, físicos e químicos. Devemos consensuar limites no crescimento de nossas ambições que se agigantam na mesma proporção das tormentas. Eliminar o desperdício, a poluição e a contaminação, constituir cidades seguras e confortáveis, condições laborais e relações humanas significativas. Educar e legislar para a vida.
Em apenas um ano e meio, os moradores do Vale do Taquari testemunharam 3 grandes enchentes, em setembro de 2023, outubro do mesmo ano e maio do ano passado. Foi quando o nível do rio Taquari atingiu 34 metros, 21 metros acima da cota de inundação. A água baixou, o cenário é bem diferente. E as histórias de cada um são exemplos inspiradores para seguir em frente. A fábrica era de vidro e se quebrou. A enchente de maio ultrapassou todas as cotas que a gente já tinha imaginado, né? Realmente devastou tudo que a gente tinha. O prejuízo? 20 milhões de reais. Foi um sofrimento que eu jamais vou esquecer. Mas pensando a longo prazo, para nós como empresa, está servindo como um grande desafio para a gente crescer e amadurecer como empresa e ter a oportunidade de fazer um negócio diferente e melhor ainda. O recomeço é nesta área, maior, mais distante do rio Taquari e com mais empregos. Estamos contratando, nós estamos construindo 12 mil metros quadrados, então a gente está ampliando a nossa sede que a gente tinha, né, antes da enchente. Em momento algum a gente cogitou a desistir. É muito emocionante, assim, olhar para isso tudo e ver que vai dar certo. Na lavoura de arroz do seu Jarbas, em Candelária, o verde mostra que o esforço deu certo. Foi um ano de muita força, sabe? Força de vontade para chegar no ponto de conseguir plantar o que foi plantado, né? Quando a enchente veio, o arroz virou lama. A água cobriu os campos, os maquinários e chegou até os silos. Isso deu água 4 metros de altura, 5 no silo, molhou e mofou ali dentro, apodreceu, não deu para consumo humano. Olhar agora esse arroz bonito desse jeito dá orgulho. Dá satisfatório ver que conseguimos dar a volta por cima e temos aí de novo. Agricultor não desiste tão fácil. A 120 quilômetros dali, em Roca Salles, todo dia é dia de celebrar a vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Mateu hoje ganha bolo e beijos demorados nas bochechas. Em abril do ano passado, estava na barriga da mãe Renata, quando o pior se aproximava em Roca Salles, no Vale do Taquari. A cidade estava inundada. Não tinha mais passagem para lugar nenhum. Para nós foi desesperador, por causa que não tinha um meio de hospital aqui em Roca, que estava já debaixo d'água. O desafio era chegar à cidade vizinha Encantado. Bem devagar, Renato, tu consegue, bem na calma. Por 4,5 quilômetros, Renata foi carregada por bombeiros e voluntários. O trabalho de parto durou 27 horas. Suspiro é pouco, né? Mas foi assim a maior alegria do mundo. O Mateu, ele veio uma forma de esperança, porque ele escolheu nascer justo no dia 3, que foi o dia da enchente. Mateu tá bem, saudável, arteiro, esperto. Ele é a alegria, ele é a esperança. Esse é o resumo da vida. Tudo passa e tudo vai ficar bem. Viva o Mateu! De Cruzeiro do Sul, uma das imagens mais marcantes das enchentes. Antony tinha 5 meses. Foi salvo pelo helicóptero do Exército. Hoje, contando assim, até nem dá para acreditar tudo que a gente passou. Quando a chuva alagou a cidade do Vale do Taquari, ele e a família buscaram abrigo no forro da casa. Quando a água estava vindo, a gente não tinha uma ideia dessa proporção. Quando a gente conseguiu chegar no nível do telhado, a gente quebrou a telha pelo lado de fora e entrou para dentro da laje lá que tinha na casa da minha sogra. A gente ficou daí então de quarta até sexta de manhã, que foi o dia do resgate. Sem comida, sem água, sem nada. Morria de medo, né, de entregar o bebê pro socorrista, porque a gente sabe, né, a coisa mais preciosa para uma mãe é um filho, mas graças a Deus deu tudo certo. A Esther também veio ao mundo quando a chuva não dava trégua em Restinga Seca, na região central do estado. As dores começaram pela 1 da madrugada, assim, e a chuva só aumentando, até que no momento que deu a queda de luz, chegamos no hospital, daí lá também estava sem luz. O socorro novamente veio do céu. Foi até o momento que eles conseguiram uma ligação com a base aérea, que vem fazer o resgate da Esther.
A vida é um presente de Deus, né? Algo assim que não tem como explicar, né? Em Agudo, no centro do estado, a chuva levou muita coisa, menos o orgulho de um filho pelo pai. Dá pra ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Olha, vem abaixo de chuva aqui, ó. Chuvarada tá dando aqui, ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. Lá, homem, velho, aquele tempo lá, nós passamos, mas eu e meu filho até necessidade, sabe? Porque não tinha onde buscar comida, não tinha o que fazer, né? Eu tinha que atravessar e caminhar bastante, então assim, uns 5 km pra ir na bodega comprar coisa pra comer. Daí naquele dia, um moço lá perto da nossa casa deu uma cesta básica pra nós. E daí eu sempre tive orgulho do meu pai, né? E sempre continuar tendo. Vem abaixo de chuva aqui, ó. Chuvarada tá dando aqui, ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. No coração do Rio Grande do Sul, o recomeço pós-enchente acontece todos os dias, mesmo quando a saudade aperta pela falta de quem se foi de forma inesperada. Boa tarde, tudo bem? Essa é a nova casa de Robson. Ela fica no bairro João Luiz Pozobon, na zona leste de Santa Maria. No porta-retrato da sala, a foto da mulher e da filha. Liane tinha 45 anos, Emily, 17. Ambas morreram soterradas quando o Morro do Sechelo, no bairro Itararé, veio abaixo. No primeiro momento, eu achei que fosse, né, algum carro manobrando na frente da casa, né, tivesse caído do barranco para baixo e tivesse entrado, né, na parede da casa de um vizinho. Né. Robson e o filho de 20 anos, que também estavam na casa, sobreviveram. Todos os dias, né, a gente sente a falta delas, né. Um dia, né, nós esperamos, né, nos encontrar, né, o que nos conforta. Né. É no sul do estado que a Lagoa dos Patos encontra o oceano. Foi aqui que, em maio do ano passado, toda aquela água vinda da região central, dos vales, da serra, que se encontrou no Guaíba, chegou. E é das águas que vem a esperança de um novo momento. O preparo das redes representa o recomeço da rotina. O som que vem da lagoa é manso, sem a fúria registrada em maio do ano passado. Foi o mês de maio todinho nessa situação. Ela baixava e enchia, baixava e enchia. Só que tudo era um mar só, de água. Um ano depois, a água barrenta da enchente ainda deixa marcas. Mas a esperança se renova a cada amanhecer. Como pensar no futuro se o coração ainda está no passado? Não dá para esquecer porque a gente passa todo dia aqui e a gente sempre lembra delas. Depois que a terra virou lama, restou a dor da incerteza. Onde é que elas estão? No meio da água? No meio do barro? Enterrada? Só Deus sabe. Seu Nordélio chora o desaparecimento da irmã, da nora e da vizinha. Todas moradoras da comunidade de Imaculada, distrito de Faria Lemos, Bento Gonçalves. Aqui, o vazio lembra que tudo mudou. Casas desapareceram e a realidade insiste em dizer que a Nelsa, a Karine e a Isabel são apenas uma lembrança. Mas há algo que mantém seu Nordélio de pé. É sempre rezo todos os dias. E agradece, porque aos 83 anos, ele também foi atingido pelos deslizamentos. Não é para acreditar. Não, eu não acredito que eu estou vivo. Descendo uma avalanche de 1.200 metros. Para seu Nordélio, a oportunidade de viver veio da fé, da vontade inabalável de seguir em frente. E bem pertinho dali, uma outra pessoa também é uma sobrevivente. E neste caso, graças à ajuda de anjos que voam. Aos 93 anos, Dona Honorata já tinha visto muita coisa na vida, mas nada igual ao dia 4 de maio de 2024. No dia que a gente retirou ela, estava chovendo, ela estava molhada, um dia bem triste assim para muita gente. E aí eu disse, olha, quando a senhora melhorar, quando tiver tudo melhor,
todo mundo bem, eu volto aqui para te buscar pra gente fazer um passeio diferente, né? Menos ter que tirar do barranco. Tá bom? Rafael é catarinense. No dia do desastre, decidiu ajudar. Junto de outros voluntários, salvou a vida de dezenas de moradores do interior de Bento Gonçalves. O resgate de Dona Honorata emocionou quem acompanhava o trabalho dos voluntários. Desta vez, o voo foi de contemplação e agradecimento. Gostei muito de ver a cidade de Bento, meu Deus do céu. Agradeci ele muito, que ele foi muito querido, e me carregou para cá e para lá. Dá até uma emoção, né? A senhora querida dessa aqui. A gente achou ela lá num lugar meio difícil, mas tá bom. Já é a segunda vez. Outro abraço. É outro abraço. Não esqueça de vocês, gente. Bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Onde tu estava no dia da enchente? Em casa. E empregada? Apavorada. Apavorada. Como é que foi pra ti ver... Foi horrível. Várias paredes ficaram assim sem nada. Tu sabe que esse lugar aqui ficou cheio d'água, né? Eu sei que era o fim do mundo. O dia que isso começou a encher de água, eu tava trabalhando. Eu trabalho no aeroporto. Aí eu dei sorte de eu saindo no horário da noite antes de encher. O que a gente aprendeu com tudo isso? Acho que foi uma prova de lição para todos nós, né? Que as pessoas sejam menos arrogantes, né? Mas menos gananciosos. De aprendizado, acho que a gente tem que dar valor mais até para as coisas simples, né? Porque a gente acabou perdendo tanta coisa, casa, perdeu o carro, familiar, amigos, então a gente tem que dar mais valor para quem tá do lado da gente. E o povo gaúcho é muito guerreiro, viu? Muito guerreiro. Nunca mais seremos os mesmos, né? Nunca mais. Seremos melhores. E se a gente convidasse muitas pessoas para escrever uma carta compartilhada de olho no futuro? Quais são os sonhos, os desejos da nossa gente para o povo gaúcho? O que tu diria para as pessoas que passaram tantas dificuldades? Qual seria o teu sonho para elas? Vamos lá, seu Arnei! Eu desejo saúde, acho que é o que importa mesmo. E que a gente dê valor às pequenas coisas. Dê valor às pequenas coisas, que isso é muito importante, né? A gente acaba dando valor às vezes para as coisas que não agregam, mas a gente é muito materialista, né? Se botar no lugar do outro, né, eu acho. Empatia. Empatia, isso mesmo, a palavra certa. Se não fosse isso, eu acho que a gente tinha saído pior dessa, Sim, né? Tu acha que isso nos ajudou a sair dessa melhor? Ajudou, né? O pessoal se uniu mais, né? Sim. O pessoal deixou diferenças de lado para ajudar, né, os outros, né? Desejo que a nossa população tenha muita empatia com todos e para sempre. Esse é o desejo do Bruno, lá de Cachoeira do Sul. Levantar a cabeça e seguir. Entendeu? Firme. Firme e forte. Olha, nós precisamos estar muita união, muita paz, muita esperança e muita honestidade, sempre um ajudando o outro para nós crescer e ser unido e ter um Rio Grande do Sul puro e grandioso, cada vez maior, né? Muita união e paz, alegria e honestidade ao povo gaúcho. Desejo a todo o povo gaúcho que permaneça à vontade de correr atrás dos nossos sonhos. Muita saúde a todos, porque o amor sempre vence. Resiliência, força. Força, coragem e sempre não desistir. Chorar o que tem que chorar, desafogar e vamos pra luta. Vamos começar do zero e vamos embora. Força, nunca desistam. Coragem, fé, olhem pra frente e sigam sempre de cabeça erguida. É o desejo da Lisete. Agora eu vou deixar o meu desejo pro povo gaúcho para 2025. Que a gente nunca esqueça que é da escassez que brota a coragem. Paz, amor, felicidade, cultive tudo isso. Beijos no coração aos gaúchos. Vamos vencer, né, Danilo? Bom, o que mais me marcou nessas enchentes foi a solidariedade do povo gaúcho, a energia, né? Todo mundo reunido
Não importa se é médico, se é doutor, se é juiz, se é pedreiro, eletricista, gari, todo mundo lado a lado. Ninguém perguntou qual é a profissão, qual é o time de futebol, qual é a sua cor, qual é a sua raça. Todo mundo unido para resolver aquela situação. Mostrou quanto é grandioso a garra do gaúcho. O inacreditável se fez presente de diversas formas durante a tragédia de maio. Da força da natureza aos estragos trazidos por ela, da união de esforços em busca de doações, à multiplicação de voluntários para fazer os resgates. Fernando largou o trabalho, adiou compromissos e partiu para as ruas alagadas da capital. Sou do surf, da praia, do kite, do esporte. Tenho roupa de borracha, peguei minha roupa de borracha, peguei meu colete salva-vida. Olhei para minha mulher e disse, eu vou ajudar. Né? Água no peito, a gente conseguiu ajudar pessoas, idosas, crianças saindo daqueles os prédios de planta baixa. Uma busca incansável que durou 5 dias. Cada vez que a gente saía com um barquinho e ia até os jipeiros ou no caminhão do exército, a gente largava 5, 6 pessoas, né? O sentimento de solidariedade vai ficar guardado para sempre. Foi a força do povo, né? Porque a pandemia afastou todo mundo, né? A enchente aqui, ao menos no Rio Grande do Sul, ela veio para unir muitas pessoas, né? É coisa que a gente leva para a vida, assim, né? Para passar para os filhos, para passar para alguém, né? Preencha o coração lá naquele lugarzinho, assim, se faltava vai preencher alguma coisa, com isso aí a gente consegue preencher. Então, esse é o voluntariado, na realidade, né? A Deise Falsi também se desdobrou para ajudar nos resgates. Ela trabalha há 17 anos como protetora de animais. Eu me vi no mês de maio, junho e julho com 1.000 animais a mais do que eu já estava. Né? Graças a Deus a gente fez muitas campanhas de adoção e a gente conseguiu, né? Alguns a gente conseguiu devolver para os tutores, muitos a gente conseguiu também doar, mas muitos ficaram. Muitas pessoas perderam tudo, mas eu ganhei muita coisa, eu ganhei várias vidas que agora eu sou responsável por elas. Amigos e seguidores ajudaram a cobrir os gastos com os animais, mas o apoio diminuiu com o tempo. O mesmo não aconteceu com o desejo de continuar cuidando dos bichinhos. E não importa de onde eles venham, e nem o esforço dispensado para isso. Do que eu aprendi do pavor dos resgates é que é uma missão de vida e que eu vou querer sempre fazer aquilo ali. Se vier outra enchente, certamente eu vou estar pronta. Eu não vendi os botes, mas eu rezo muito para que não aconteça. Mas o que eu aprendi é isso, que eu vou estar pronta sempre para ajudar. A imagem do animal solitário se equilibrando no alto de um telhado comoveu todo o Brasil. Essas são imagens ao vivo do Globocop, lá de Canoas, e a gente consegue ver esse resgate emocionante de uma situação que imobilizou o Brasil. Felizmente ele foi resgatado, mas as marcas do corpo e a magreza já mostravam que a vida dele, mesmo antes da enchente, também era de sofrimento. Mas chegou a hora de ser feliz. O Caramelo agora é criado com todas as regalias possíveis. Ninguém monta nele, ele também não usa nenhum tipo de freio, gosta de carinho, mas tem um temperamento um pouco difícil, viu? Ele tem um temperamento bem forte, o pessoal que estava me contando. Agora tem uma coisa que ele gosta muito de fazer, viu? É comer bastante, até apelidado de comilão por aqui. Desde que ele chegou, ele ganhou 60 quilos. A gente tem até que tomar cuidado aí com a oferta de alimento para ele não ficar muito obeso. E a gente inclusive já diminuiu um pouco desde que ele chegou para entrar num equilíbrio. Da fragilidade de um telhado para um lugar para chamar de seu. A casa do Caramelo agora é o Hospital Veterinário da Ubra, que inclusive pretende construir um novo espaço para que ele possa aproveitar ainda mais os anos que tem pela frente. E vem mais surpresas. Seguimos em Canoas, agora no bairro Harmonia, que fica do lado do Matias Velho, onde vivia o Caramelo, uma das regiões mais atingidas pela enchente. Nessa escola, que também ficou debaixo d'água, 95% dos alunos tiveram as casas inundadas. Assim como o Cavalo Caramelo, eles também foram muito resilientes. Todo esse trabalho de superação, né, de reconstrução, e todo mundo junto, todo mundo
né, se apoiando na força, né, e eles passaram muita força para nós e nós para eles. E esse trabalho é constante, né, ele ainda não está encerrado, né. Convidamos a turma para fazer um passeio. Eles vão conhecer o Caramelo. Bernardo, tu já conhecia o Caramelo? Sim, desde que eu vi ele na TV. E quando tu viu ele na TV aquela vez, o que tu pensou? Que ele estivesse bem ainda, que a gente ia ver ele algum dia. Os sentimentos das crianças se manifestam em desenhos. Brincando, eles revelam muito do que sentem. O que tu quis fazer aqui pro Caramelo? Eu fiz ele aqui em cima do telhado. Fiz um coração, outro coração e uma estrela. Mirela, que desenho bonito que tu fez pro Caramelo. O que tu pensou quando tava desenhando pra ele? Porque ele tá passando por isso e ele é bem fofinho. Desenhos prontos ou seriam obras de arte? Hora do passeio. Mas deixa eu contar uma outra história de cuidado, de amor, pela vida de todas as espécies. Milhares de animais foram resgatados durante as enchentes e inúmeras feiras de adoção aconteceram. As imagens dessas fofuras ganharam o país. Teve até cachorro indo para o Rio de Janeiro para ganhar um novo lar. Mas nem todos foram adotados. Esse é meu xodó, o Kevin, um idosinho aqui do Palmira Gobi, que eu estou cuidando dele há 11 meses, né? Desde a enchente. E estou aqui pedindo um lar para ele, né? Uma família que ame ele, como a gente ama, todos têm nome. Eu fico emocionada, desculpa, mas eu fico muito emocionada porque a gente tem muito amor por eles. Para adotar é simples, basta a disposição e procurar os abrigos que ainda estão abertos. Eu mesmo posso te garantir que adotar um bichinho vai transformar a sua vida para melhor. Hora de voltar pro ônibus. As crianças vão finalmente conhecer o Caramelo. E o bonitão já tá pronto, comendo, claro, mais um pouquinho. É bonitinho perceber os olhares curiosos das crianças e a vontade de mostrar os desenhos pro Caramelo. Vocês acham que ele é um super-herói? Sim. Por quê? Porque ele aguentou ficar. Ele aguentou ficar e foi muita força. Ficou um tempão lá, né? E tá tri bem hoje. Igual vocês, né? A gente tá deitando. Tá bem forte. Quem não deita? Surgiram também várias dúvidas por aqui. Vocês querem saber como que ele dorme, né? Sim. Doutor, como é que o cavalo dorme? O Caramelo tem uma cocheira lá dentro do hospital veterinário que é só dele, que é a cama dele. Entendi. O quarto e a cama dele. Ele deita Então ele... a barriga pra cima? Não, ele deita de barriguinha pra baixo. Ah, tá explicado? Os cavalos, se estiverem de barriga pra cima, alguma coisa tá errada. Eles não costumam ficar nessa posição. E eu tive uma ideia então, já que ele tem um quarto, querem me dar os desenhos de vocês pra gente decorar o quarto dele? Então me deem todos aqui. E a gente vai deixar ele bem feliz quando ele for dormir. A baia, ou melhor, o quarto, agora tá decorado. E o Caramelo pareceu gostar da surpresa. Olá, boa noite. Hoje eu estou na redação de jornalismo da RBS em Porto Alegre. É o centro nervoso das nossas operações, com jornalistas, com técnicos, um exército de funcionários colaboradores. A decisão de apresentar o Jornal Nacional na redação de Porto Alegre foi uma questão de justiça. Depois de dias de trabalho árduo, toda a equipe da RBS, heroicamente levando ao Brasil inteiro as imagens e sons daquela tragédia, daquele desastre, e de uma parceria tão forte com a gente da Globo, nós achamos que a melhor forma de homenagear esses profissionais era colocá-los todos no ar. Mostrar para o Brasil qual era a equipe que estava fazendo aquele trabalho heróico. E foi uma experiência deliciosa, extremamente emocionante para a gente. A tragédia surpreendeu até quem tem a experiência de décadas de jornalismo. E eu lembro que as primeiras imagens que a gente foi vendo, assim, dezenas, centenas de pessoas vivendo já na beira da estrada, em carros, dentro de carros,
em barracas improvisadas. Cada dia a gente chegava aqui na esperança de poder diminuir um pouquinho a intensidade daquilo que a gente estava dizendo e não, era cada vez pior, cada vez pior. Eu vi a minha cidade precisando de ajuda, né? E eu fui lá tentar ajudar da maneira que eu podia, que era apurando informação, coletando informação e tentando levar isso para a população. Foi uma tragédia de proporções enormes, porque foi quase que o estado inteiro debaixo d'água. Eu já cobri muitas tragédias causadas pela chuva, mas eu acho que o que eu vi aí em Porto Alegre, nas cidades próximas, foi muito diferente de tudo. Foi impressionante, uma sensação realmente de que o mundo estava acabando. O que mais me impactou, além da devastação, além de toda a tragédia, foi as pessoas se ajudando. A gente começou a observar uma mulher que ela ia e voltava, ia e voltava. E em cada retorno ela trazia objetos, o que ela estava conseguindo salvar da casa dela. Quantas viagens a senhora já fez hoje? Eu fiz, eu acho, umas 20, eu acho. A gente vai andando e vai esbarrando nas coisas. Cuidado, viu? Sua plantinha. É, da minha mãe. Da minha mãe. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vai. Vamos recomeçar de novo, só. Vamos. Eu fiquei impactada com esse casal e o que me chamou mais atenção foi o olhar de cumplicidade entre eles. Eles tinham uma cumplicidade ali, um apoiando o outro, um querendo, né, fazer o melhor pelo outro. Quase um ano depois, nós fomos atrás da Carla e do William. Boa tarde. Pode passar. Prazer. A família tem casa nova, mora num bairro seguro, longe da enchente. E eles mandaram um recado para Beth. Oi, Beth, tudo bem? Te mando um abraço desde aqui a Porto Alegre. Vai te dizer que estamos bem, tá tudo bem, tá dando tudo certo. Obrigada por tudo. Ah, esse olhar dela, esse olhar da dona Carla é tudo. Ah, que bom que tá dando certo para eles, que bom. Eu via pessoas socorrendo outras pessoas e, na verdade, quem estava prestando ajuda, prestando socorro, tinha perdido tudo também. Desde as primeiras horas do temporal, João percorreu as ruas que viraram rio, salvando amigos, vizinhos e desconhecidos. O João, nosso piloto, que está salvando tanta gente, apontou para o lado e disse: essa é a minha casa. Assim está a casa do João. Às vezes me cumprimentam na rua, sou meu herói e tal, eu sou herói de ninguém. A gente fez o trabalho da gente e tal. E o povo foi muito solidário, cara. Em cima dessa matéria do Pedro, houve muita representatividade do povo aqui de Serrabona. Vou te mandar um WhatsApp, uma surpresa pra ti. Grande Pedro, Bassan, bom dia, meu querido. Como, João? Quero te agradecer pelo carinho aí que tu teve com a gente, que teve uma grande repercussão, Pedro. O teu trabalho que foi realizado aqui no bairro. Quero te mandar um grande abraço, um carinho, muito obrigado pelo que tu fez pela gente aí. Ô, João, obrigado, viu, querido? Um abraço pra você, viu? Saiba que esse encontro marcou muito a minha vida, viu? Te conhecer, ver a tua atitude ali, é uma lição que eu carrego todos os dias comigo. Então eu acho que o João e o povo do Rio Grande do Sul ensinou a todos nós. São lições que a gente leva pro resto da vida. E por isso eu agradeço. Jornalistas gaúchos e colegas que vieram de fora também compartilharam imagens e sensações vividas durante a cobertura. Não tem os barulhos da cidade, né? Não tem carro, não tem comércio, não tem gente passando. Então era um silêncio aterrador, assim. No barco, você percorrer quarteirões e quarteirões, assim, você dobra numa rua, dobra na outra, dobra mais uma, sem nada, assim, né? Sem barulho. Essa imagem de chegar numa capital brasileira, uma cidade grande como Porto Alegre, e você vê, não tinha ninguém na rua, isso num dia de semana, numa segunda-feira, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, as ruas desertas e tudo alagado, as casas já com água pelo telhado. E teve um efeito de fazer o Brasil se unir também em torno do Rio Grande do Sul, que eu acho que foi muito importante para isso, a gente concentrar uma cobertura mais forte, sair do estúdio, ir para onde estava essa tragédia toda acontecendo, ouvir as pessoas, dar voz às pessoas que estavam precisando serem ouvidas naquele momento. Foi um período de um trabalho extremamente difícil, daqueles em que a profissão da gente, né,
briga com o cidadão que a gente é. É muito triste, é muito prejuízo e as pessoas já estão bem escaldadas por aqui. Nós ficamos muito gratos quando a gente viu que a gente estava conseguindo ajudar, que a gente conseguia mobilizar as pessoas, não só daqui, mas do Brasil e até mesmo do exterior. Olha só, num domingo normal, aqui deveriam estar centenas, milhares de pessoas assistindo o pôr do sol. Eu tinha saído de Porto Alegre meses antes e tinha deixado uma Porto Alegre completamente diferente. É com doações que chegam de todo o país que os desafios de quem está acolhido nos abrigos ficam menos pesados. Eu me lembro que eu recebi um abraço de uma pessoa que eu não conhecia, mas ela me conhecia através da TV. E ela me abraçou e disse: que bom que tu tá aqui. E ali, essa sensação de, bom, estamos juntos, sabe? Assim, a gente não sabe como é que a gente vai resolver, mas a gente está junto agora. Eu conto as semanas que nós estávamos trabalhando por diferentes lugares, porque a gente perdeu, inclusive, a noção de que dia da semana era, de que dia do mês era, durante a cobertura das enchentes. Mas eu acho que, assim, enquanto jornalista, a enchente no Rio Grande do Sul me mudou, mas enquanto pessoa também. A gente entende o real significado da vida, de tudo. A cobertura fez o Brasil conhecer o seu Luiz Carlos e a dona Jurema. O casal, que teve a casa alagada no bairro Humaitá, contou como foi viver o drama da enchente para o apresentador William Bonner e participou do Jornal Nacional. De abraçar. A casa está aparecendo ali na televisão, as pessoas estão vendo o estado em que ficou depois que o senhor saiu de lá. O encontro com o seu Luiz Carlos me emocionou enormemente. E eu tive a ideia, então, depois, no encerramento daquele trabalho, de chamá-lo para que ele e a esposa representassem, diante dos olhos de milhões de brasileiros, a resiliência do povo gaúcho. O cara chegou, aí o homem do Jornal Nacional, a gente, que isso, que barbaridade. Ficou conhecido. Fiquei conhecido mesmo. Junto com tudo isso, veio a solidariedade. Hoje, o seu Luiz Carlos vive nessa casa, que foi doada para a família. Eu tenho que curtir isso aqui, né? Para mim é bom aqui. Foi uma mudança boa. Foi uma mudança boa, para mim foi uma mudança boa. Eu saio para tudo quanto é lugar. A gente acompanhou o sofrimento dos moradores. A gente viu a dor, a tristeza, mas nesse período todo, o que mais me impactou mesmo, o que mais me deixou emocionada, foi ver a resiliência e a vontade de recomeçar, né, do povo do Rio Grande do Sul. Isso era impressionante. Não é só a vontade de recomeçar, era a certeza de que eles iriam recomeçar, iriam refazer tudo. A força do povo gaúcho. Eu perdi tudo, né? Mas não perdi a fé. Pessoas que superaram a tragédia. E se você pudesse mandar uma carta para si mesmo, do ano 2025 para a sua versão de 2024? Aquela versão que enfrentou o maior desastre ambiental da história gaúcha. O que você diria? Foi o que Gilberto Fontoura de Canoas fez para si mesmo, ele que sobreviveu à enchente. Caro Gilberto, tudo foi muito difícil para ti e família. Quase tudo foi perdido. Tu contou com a ajuda valiosa de familiares, amigos e de almas generosas, que te ajudaram a se reerguer. A enchente quase apagou anos e anos de memórias, mas o destino permitiu que a sua história continuasse. E é por isso que eu, do presente, sigo em frente, levando adiante o que tu começou há mais de 52 anos. Cada página que escrevi carrega mais do que palavras, carrega uma vida inteira. Eu sou Gilberto Fontoura, ex-morador de Canoas, e escrevi essa carta.
Reconstrução, retomada, recomeço, foi exatamente isso que uniu milhares de gaúchos nesse último ano. Histórias de gaúchos como seu Gilberto, por mais de 50 anos, registrou pensamentos, sem falhar um dia. Lembranças de uma vida que a enchente tentou apagar. Tinha cerca de mais 24 desses diários aqui fora do arquivo. Ele só não olhou para ir embora porque ele estava prensado um no outro. E o último ano do seu Gilberto foi para recuperar os escritos. Tava tudo cheio de lama, de esticada, tudo cheio de barro. Fizemos lá um mutirão lá, entendeu? 80% deu para recuperar. Enquanto o seu Gilberto comemora o que já resgatou, no centro da capital, o André também guarda memórias. Só que na banca de jornais dele, que também foi destruída pela enchente. Aqui, a história que todos nós vivemos está exposta. Eu tenho que manter essa memória viva, porque a gente fala com gente aqui, toda a região metropolitana, dos vales, todo dia passa gente aqui da Serra, e o pessoal ainda está sofrendo muito. É bom resgatar, até para no futuro não... A gente está preparado para o que vier. A enchente atingiu a banca que expõe memórias e o lugar que guarda a história do nosso estado.